bom dia você que está em casa, bom dia a todos os presentes, mais uma vez, calma, somos poucos aqui, para colocar toda essa transmissão no ar, nós somos bem poucos, porque nós precisamos manter todos os cuidados, e eu não sei se você pode perceber, na sua casa, você que vem acompanhando o acampamento, aqueles que estão aqui desde ontem, mas é impressionante como existem poucas passagens de Nossa Senhora na Bíblia. Mas é impressionante como cada pessoa que entra traz um enfoque. É impressionante como cada pessoa que entra traz de um modo diferente, dentro das mesmas passagens bíblicas, novidades. Quantas novidades! E o assunto não se esgota, não sei se você consegue perceber isso, mas não se esgota, não é porque muda o tema, mas é porque, de fato, a palavra de Deus, o Espírito Santo fala conosco de diversas maneiras. A palavra de Deus é inesgotável, o Espírito Santo é inesgotável. Daí, cada vez que a gente entra e toca numa passagem, mesmo que seja a mesma passagem que um outro já falou, ou que você em casa, que já tem um pouco de intimidade com a palavra de Deus, cada vez que se volta numa passagem, ela fala diferente, de outro modo. E de novo, e de novo, e de novo, e não se esgota. Esse é o milagre. Esse é um milagre. Não sei se você pôde perceber isso, mas isso é um milagre. E Deus fala para nós que a palavra de Deus é inesgotável. E o Espírito Santo também é sempre novo. Ele sempre dá para nós uma experiência nova. Essa é a grande experiência que se pode fazer com a palavra de Deus. Porque toda vez ela nos falará diferente, porque o Espírito Santo vai falar para você. Veja como é importante que sejamos assim como Maria, íntimos do Espírito Santo. Como precisamos ser íntimos do Espírito Santo. Como precisamos ser íntimos da palavra de Deus. Porque nada nos faltará. Buscando a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo nos será dado por acréscimo. Nada nos faltará se a gente for íntimo do Espírito Santo e íntimo da palavra de Deus. E vamos continuar então no acampamento, meditando sobre Nossa Senhora e provavelmente, pelas outras pregações que eu já acompanhei, trarei as mesmas passagens, mas a gente vai trabalhar com a graça de Deus uma outra experiência que nós podemos colher da Virgem Maria para nós, seus filhos. Ela que é a nossa mãe, a nossa mestra, nossa educadora, vai falar conosco de outra forma. E assim eu peço que o Espírito Santo venha estar nos meus lábios e nos teus ouvidos, para que possa ouvir a palavra de Deus e que fale com você. Peço até que esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que o Deus tem para nos falar. Então você que está aí acompanhando ativamente do acampamento, pegue a palavra de Deus em Lucas 1, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos ver duas experiências diferentes. Duas aparições de anjo e duas respostas diferentes. Então a primeira passagem, em Lucas 1,5, fala do anúncio de João Batista. Anúncio do nascimento de João Batista. E a palavra de Deus diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Preste bem atenção nos detalhes. A palavra de Deus é assim. Ela fala em cada palavra. E não fala só o que está aqui na letra, mas fala além. É essa experiência que estamos fazendo. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril
e os dois eram de idade avançada. Veja que não significa que entrando do serviço de Deus, que sendo íntimos do Senhor, as pessoas não vão passar por sofrimentos. Nosso relacionamento com o Senhor deve ser de amor, não de troca. Não é para vencer os sofrimentos que eu me aproximo de Deus, é para amá-lo e para fazer com que Ele haja no nosso coração. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor. Veja só que coisa extraordinária. De pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e cheio de medo. Também pudera. Qual de nós não ficaria, né? Falar de Zacarias é fácil, né? Vai ser, Zacarias. Padre Bruno fala, né? Falar do Padre Bruno é fácil. Vencer o Padre Bruno. E a mesma coisa, falar de Zacarias é fácil, né? Vencer. Como é que pode? De repente um anjo na nossa frente. Imagina se a gente não teria medo. O anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Veja que o anjo já começa a falar quem é João. E já começa a mostrar a responsabilidade de Zacarias. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muitos dos corações de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Assim somos nós, Canção Nova. Essa é a nossa missão. Zacarias disse, agora preste bem atenção, disse ao anjo, não disse para a esposa, não disse para os outros sacerdotes, para o anjo. Como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. Cada palavra aqui, gente, tem seu significado. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Mudou o discurso. Discurso de autoridade agora. Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Você prestou atenção, Zacarias, diante de quem que você está? Eu sou Gabriel. Estou na presença de Deus sempre. Eu fui enviado para falar contigo e anunciar-te essa boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, já que não acreditastes nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. Então veja, as pessoas que fazem uma leitura grossa da palavra de Deus falam, não, mas aqui talvez o anjo tenha se enganado. Zacarias não estava duvidando. Essas palavras podem ter outros sentidos e tudo. Não. Se assim está na palavra de Deus, como que o anjo ia se enganar? O anjo vê mais do que nós. Como que ele poderia se enganar? De fato, veja a situação que estava Zacarias. Ele era sacerdote, então ele era um homem religioso. Ele era conhecedor das Escrituras. Ele sabia, ele acreditava, ele esperava a vinda do predecessor. Ele esperava, ele já estava esperando. Todo o povo de Israel estava esperando por aquilo. De repente ele ouve aquelas palavras do anjo e na cabeça dele certamente ele fez ligação em várias passagens do Antigo Testamento, vamos dizer assim, das Escrituras, em que aquilo ali era um acontecimento esperado, previsto. Então veja, ele era um sacerdote, ele era conhecedor das Escrituras, ele estava nessa expectativa e a cereja do bolo, tinha um anjo na frente dele.
Não era qualquer um que podia entrar ali, onde ele estava. E tinha ali um anjo na frente dele. E ele, diante de uma possibilidade de relações conjugais normais, tudo dentro daquilo que é a normalidade de um casal, ele ainda duvida. Ele ainda duvidou. E aí o anjo pronunciou essa sentença, ele ficou mudo, mas querendo ou não, veja, mais uma vez, aí está, mesmo sendo tudo isso, ele também passou por sofrimentos. Mas ele não arredou o pé depois. Tanto que quando foi colocar o nome de João, a família ficou assim, não, mas não tem nenhum João na sua família, você vai coloca tal nome, coloca o seu. E ele falou, não, João é o seu nome, depois que ele nasceu. E aí o que aconteceu? Ele manteve-se firme. Esse sofrimento foi para levar a fé de Zacarias. E ele se manteve firme e se converteu. E aí o que aconteceu? Isabel, ela ficou grávida, conforme o anúncio do anjo, e permaneceu escondida por 5 meses. Está aqui, versículo 24, 25. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e permaneceu escondida durante 5 meses. Agora vamos para uma cena igual. É uma cena igual. Lucas 1, versículo 26. Logo em seguida, né? Fomos até aqui o 24, esse pedacinho, e agora chegamos no versículo 26. É a mesma cena. Quando Isabel estava no 6º mês, veja que a palavra de Deus ainda manteve essa explicação dada no versículo 24. Isabel ficou escondida durante 5 meses. Quando chegou no 6º mês, o anjo foi enviado a Maria. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Uma vez prometida a casamento, eles já viviam um compromisso de casamento ali. Eles estavam prometidos em casamento, eram noivos, mas isso já valia como um matrimônio e tinha todas as leis que envolviam esse relacionamento de matrimônio, desde o noivado. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com as palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Veja já a mudança de comportamento. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. O que aconteceu? Isso está lá no versículo 12. E como é que foi com Maria? Ela ficou perturbada, mas começou a pensar no significado da saudação. Veja que o nível extraordinário que estava a Virgem Maria já. Ela não ficou cheia de medo, ela ficou pensando no que o anjo estava falando para ela. Já estava perscrutando pelo Espírito aquilo que significava uma saudação dessa. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. O anjo já começa também a dizer quem era Jesus. Para situar Nossa Senhora no acontecimento que tinha chegado a ela. Zacarias recebeu o anúncio de que João seria o predecessor. E Maria recebeu o anúncio de que Jesus, de que aquela gravidez era do Messias tão esperado pelo povo de Israel. E ela sabia então o que esperava. Pensa que não? Mas vamos ver mais para frente. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Maria não duvidou. Ela só perguntou
como vai acontecer para eu colaborar? Foi bem diferente. E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E aí ele situa a situação de Isabel. Lembre-se que ela estava escondida. A gravidez dela estava escondida. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. E este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então vamos nos colocar na cena de Maria. Tanto quanto a gente consegue. Maria estava em algum lugar onde o anjo entra. Deus está falando ao nosso coração já. Abra o coração para mim. Maria abriu o coração para o anjo. Tinha as portas abertas para o coração, para a entrada de Deus. Ela não sabia o que tinha acontecido com Zacarias, então assim, ela não sabia como se comportar diante daquela situação. Se ela tivesse conhecido a situação de Zacarias, porque estava escondido, me parece que não era um local muito distante, mas Isabel estava escondida. Então aquela situação do anjo, que Zacarias não conseguiu contar porque estava mudo, ainda era uma situação que Maria ignorava. A sua gestação ela se daria por obra do Espírito Santo, então não viria por relações conjugais normais. Já é uma exigência a mais para se acreditar naquilo que o anjo estava falando. Ela também era uma mulher religiosa, assim como Zacarias. Era conhecedora das Escrituras, que nós vamos ver mais para frente. Então ela sabia o que era o que estava acontecendo com ela. Ela também estava na expectativa da vinda do Senhor. E a resposta dela qual foi? Faça-se. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então veja, ela não deu uma resposta de medo, porque quando a palavra de Deus não põe, não adianta a gente inventar histórias. A gente tem que estar com o coração aberto ao Espírito. Ela deu uma resposta consciente das consequências. É só a gente pensar um pouco na situação de Maria. Ela era noiva. Já tinha todo as leis estabelecidas em torno do noivado. Então ela não podia ficar grávida de outro homem. Não podia. Ela estava consciente disso. Estava consciente que ela estava, a partir de então, correndo risco. A barriga dela ia crescer. Sabia quem era Jesus, porque o anjo anunciou quem era. Vamos dizer assim. Ela sabia qual era o papel do Messias. Ela sabia que estava ficando grávida por obra do Espírito Santo do Messias. E o povo de Israel tinha já toda uma esperança no Messias, de toda uma revolução que iria acontecer. Então imagina para uma mãe o que seria ver o seu filho imbricado nisso, bem no meio, sendo o cara, vamos dizer assim. E eu não tenho dúvida que Nossa Senhora, conhecedora das Escrituras, já sabia do que seria ser a mãe do Messias. Porque desde Gênesis isso já vem sendo falado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Mas ela obedeceu imediatamente. Disse o Senhor: faça-se. Que mulher íntima, que mulher extraordinária. E a prova de que ela obedeceu imediatamente, qual foi? Lucas 1,39. Além do faça-se, assim que ela soube que Isabel, já de idade avançada, estava no 6º mês de gestação, ela falou: eu preciso ajudá-la. Quem é mãe sabe que não é mole. Ali, quando a barriga vai ficando maior, lidar com as outras coisas. E ela foi imediatamente, apressadamente. Veja, versículo 39. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Então ela foi
imediatamente e apressadamente poder ajudar Isabel. E olha só o que acontece. No versículo 28. Quando o anjo anuncia que Maria, ela era cheia de graça e o Senhor estava com ela, já está claro de que o Senhor estava com ela, o Pai a assistia constantemente. Só que naquele momento Maria ia com Jesus, já grávida, visitar Isabel. E a gente sabe que, tanto pelas outras passagens da Sagrada Escritura, que Jesus ele dizia: eu preciso ir ao Pai para vos enviar o Espírito Santo. Foi o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos. E quem envia o Espírito Santo? O Pai e o Filho. E vai Maria, assistida pelo Pai, com o Filho, se apresentar a Isabel. E o que acontece? Assim que ela fala, o Espírito Santo toma conta de Isabel e de João. Imediatamente. Ela leva o Espírito junto com ela. E aí que interessante. Qual é a resposta de Isabel? Quando Isabel ouviu sua saudação, a criança pulou de alegria no seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Veja que interessante, ela repetiu a saudação do anjo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, tu és cheia de graça. Bendita és tu entre as mulheres. Feliz daquela que acreditou, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Isabel não sabia do que tinha acontecido com Maria e confirma imediatamente que ela era bendita e que ela estava com o Senhor, o Messias, no seu seio. Veja como é profundo meditar sobre Nossa Senhora. E aí o que ela faz? Compõe o Magnífica. De um relance, canta o Magnífica, que foi ontem trazido pela Darlene. O Magnífica, gente, ele é composto de mais de 20 citações bíblicas. Veja que impressionante. Em cerca de 20 citações bíblicas, Maria trouxe para cantar o Magnífica. Então, veja a prova de como Virgem Maria conhecia as Escrituras, meditava as Escrituras. Como diz ali ainda, durante a saudação do anjo, ela perturbou-se e ficou pensando o significado da saudação do anjo. Maria era uma mulher que guardava tudo no coração. Nada passava despercebido por ela, principalmente as coisas da Sagrada Escritura. Ela guardava no coração. Ela guardava tudo no coração. E por isso ela foi capaz, de tão íntima da palavra de Deus, compor o Magnífica, por inspiração do Espírito Santo. Tudo estava dentro dela já. Todas aquelas passagens já estavam no coração dela. Ela já havia ruminado aquilo, sabe lá Deus quantas vezes. E ela era nova, gente. Eu não fiz essa busca, ouvi de outras pregações, mas ela tinha em torno de 15 anos. Em torno de 15 anos. Então veja que profundidade que essa mulher já tinha da palavra de Deus, de experiência da palavra de Deus, tão nova. E aí você vê o que é uma pessoa íntima da palavra de Deus. É uma pessoa que vive da fé, vive movida da fé. Mas aí a coisa não para por aí. A gente vai agora para Mateus. Continuar vendo os acontecimentos. Mateus 1, capítulo 1, versículo 18. Como foi dito, Maria ela sabia das consequências do sim dela. E ela respondeu como uma mulher de fé: faça-se. E aí em Mateus 1, de 18 a 25, diz o seguinte. Vai dizer a origem de Jesus de outra forma. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim.
Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, agora vamos para o lado de José, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O que aconteceu com Maria quando ela disse sim? Ela, como disse, consciente do que estava acontecendo com ela não estava sofrendo por ela. Maria era uma serva humilde. Ela não estava sofrendo pelo que ela ia passar, porque ela era toda de Deus. Mas ela sofria pelo seu povo de Israel e sofria por José. Como é que ia ser agora? Ela não tinha como esconder aquilo. A barriga dela ia crescer, não adiantava. E com certeza ela sofria. O que eu vou fazer com José? E aí é que não diz exatamente o que foi, mas quando José soube, o que ele fez? Despediu-a em segredo e ficou meditando naquelas coisas. O fato de ter despedido em segredo tem muito significado. Porque assim, nas leis da época, o que tinha que acontecer? Ela estava noiva, encontrou-se grávida, José não era o pai, o que ele tinha que fazer? Denunciá-la, porque ela foi adúltera. E para extinguir o pecado do meio do povo, assim como estão lá nas leis que foram colocadas, era preciso que ela fosse apedrejada, porque extinguiria o pecado do meio do povo, não atrairia a maldição, a ira de Deus para o meio do povo, e servia de lição para todas as outras. Mas o que José fez? Ele resolveu despedi-la em segredo. Por quê? Porque ele conhecia quem era a Virgem Maria. Não era capaz de acreditar que ela tinha traído ele. Mas estava difícil ainda de entender como é que seria isso do anjo vir e ela se encontrar grávida por obra do Espírito Santo. José, ele não despediu ela, ele não expôs Maria, porque ele sabia quem era a Virgem Maria, conhecia a virtude, conhecia como ela era uma mulher virtuosa. Então ele pediu, me dá um tempo para entender isso aqui, que está difícil para mim ainda. Tem que respirar e ver o que está acontecendo. E aí o que Maria fez? O que ela podia fazer? Deus proverá. Deus proverá. Você vê quantos elementos a gente coloca na sua casa de evangelização e veja quanto que é importante Deus proverá. É o que aconteceu com a Virgem Maria. Ela ficou, e agora? Deus proverá. Eu não posso fazer nada, mas daqui a pouco minha barriga vai crescer. O que vai acontecer comigo? E aí quando a gente pensa no Deus proverá, a gente vai, e falando de Maria, a mulher que acreditou, a mulher que teve fé, usando um documento de João Paulo II, a gente é arremetido à situação de Abraão, porque nós estamos falando de fé, né? O Abraão é o pai da fé. E aí nós vamos até Gênesis, entender a situação do pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Veja como é importante meditar na palavra de Deus, gente. Está tudo interligado. Aqui não existe contradição. É a gente que não interpreta direito. É a gente que tem que ser mais íntimo de Deus para entender o que a palavra de Deus está nos falando. Em Gênesis 22, versículo de 1 a 14. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Isso não era habitual do relacionamento com Deus. Nunca na história do povo de Deus acontecia de sacrificar os filhos a Deus. Acontecia nas religiões pagãs.
que eles sacrificavam os próprios filhos aos deuses, mas com o Senhor isso não era habitual. E para aqueles que não sabem, o que tinha acontecido? Abraão e Sara, eles também eram estéreis. Eles não tinham filhos e já eram de idade avançada. Então, ter um filho para Abraão era uma coisa importantíssima, até porque era difícil para ele entender como que ele seria um pai de uma multidão, sendo que sua esposa ainda era estéril. E aí acontece todo um episódio de que vem 3 homens, anjos de Deus. Abraão vê aquilo, ele serve aqueles homens, servem comida, e aí no final desse momento em que Abraão sabia que estava ali em contato com o sobrenatural, servindo aqueles anjos, eles dizem: daqui a 1 ano voltarei, sua mulher, você já terá tido um filho. E aí teve Isaac, e ele o amava com todas as suas forças. E aí toda essa situação estranha, Deus chama-o e diz: quero que você ofereça o teu filho tão amado a mim, em sacrifício. O que Abraão faz? Foi o que Nossa Senhora fez. Nossa Senhora não tinha acontecido ainda, mas para mostrar como ele é o pai da fé e a quem Nossa Senhora se tinha como exemplo. Ele pega o filho, bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 criados, e depois de ter rachado lenha para o holocausto, se pôs ao caminho do lugar que Deus havia ordenado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos, já tinham caminhado 3 dias. Veja a situação em que ele estava. Até o 3 é simbólico, gente. A gente tem que ler a palavra de Deus e pedir muita ajuda do Espírito Santo para a gente conseguir ver o que Deus tem a nos falar. Abraão, imagina, com certeza ele passou 3 dias de morte, carregando o filho, com o fogo, com a lenha, puxando o jumento, com 2 criados, sabendo que Deus tinha pedido para sacrificar o seu próprio filho. Os mesmos 3 dias que o Senhor passou no sepulcro, foram os 3 dias que Abraão passou puxando o seu filho para o sacrifício. 3 dias de morte. A gente não consegue imaginar o que é isso. Eu sou pai de 2, do André e da Maria Júlia, e eu não consigo imaginar o que é isso. E com certeza, os 3 dias que o Senhor Jesus passou no sepulcro foram os 3 dias de morte que Abraão passou até chegar ao monte, onde haveria a ressurreição. E aí, depois do 3º dia, ele falou para os criados, depois de ver a terra de Moriá, ele fala para os criados: esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs nas costas do seu filho. Tinha que formar o homem, né? E ele já era de idade avançada. Então, o moleque carrega a lenha aí. A lenha do seu sacrifício. Enquanto ele levava o fogo e a faca. E ele estava levando o instrumento de morte do próprio filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. E aí é de partir o coração. Isaac falou para seu pai Abraão e disse: pai, o que queres, meu filho? Respondeu Abraão. O menino disse: temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. O Deus proverá da Virgem Maria depois. É o Deus proverá que a gente diz todos os dias para a nossa vida, como canção nova. É o Deus proverá que a gente tanto pede que você diga para a sua própria vida. Deus proverá. O Deus proverá de Abraão, a fé de Maria, no Deus que provê todas as coisas na sua situação tão difícil. São exemplos para nós, para mim e para você, do que nós precisamos fazer ao lidar com os problemas, ao lidar com o sofrimento. Os 2 continuaram caminhando juntos. Quando chegou a um lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou seu filho e o pôs sobre a lenha do altar.
Depois estendeu a mão e tomou a faca a fim de matar o seu filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Mais uma vez o anjo. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Hoje se diz no monte em que o Senhor aparece. Maria, conhecedora das Sagradas Escrituras, conhecia essa história, sem dúvida. E ela deu a mesma resposta de Abraão: Deus proverá. Ela estava naquela situação difícil onde José, voltando então onde nós estávamos, havia deixado ela em segredo, confuso, porque conhecia a virtude de Maria. Mas ela estava ali naquele momento, e agora? Deus proverá. E aí José tem a palavra de Deus em sonho. Veja, quantas vezes nós somos levados por causa de um sonho a tomar decisões na vida da gente. Mas com José era diferente. José também era um homem íntimo de Deus. José era muito íntimo de Deus. Então, quando Deus fala com ele em sonho, não é a mesma coisa que a gente ter um sonho. Às vezes a gente lê a vida dos santos e a gente quer imitar o santo. E a gente quer dar resposta, a mesma resposta que o santo deu numa situação semelhante. Só que a resposta do anjo, do santo, por detrás da resposta do santo, existe uma experiência muito grande, muito profunda, um caminho trilhado. Quando o santo toma determinada atitude, aquela atitude que nós queremos imitar, por detrás daquilo que ele fez, tem uma experiência de Deus diferente da nossa. Então nós precisamos procurar a conversão, porque não é só responder igual ao santo. É ter o coração, de fato, em conversão e em intimidade com o Senhor. E aí a resposta que a gente dá, ela será semelhante à resposta do santo. Sem dúvida. Então, quando José sonha e ele acredita naquele sonho, é porque a experiência que ele tem de Deus é muito diferente da nossa quando a gente sonha. E para ele foi claro, tanto que imediatamente ele acolheu Maria em sua casa. E o que acontece? Acontece deles irem para o recenseamento, foi decretado o recenseamento, eles precisavam então ir para a terra natal, para serem recenseados na terra natal deles, e ver que Deus se utiliza também de acontecimentos da história, porque precisava se cumprir toda a Escritura. A vinda de Jesus não era para anular o Antigo Testamento, mas era para cumprir o Antigo Testamento e mostrar que o Antigo Testamento estava falando dele. Então, ele vai para poder nascer aonde estava previsto, aonde estava profetizado. E aí eles voltam para Belém, lá Jesus nasce, se cumpriu, tem se cumprido a Escritura todo o tempo, e acontece deles se encontrarem com a profetisa Ana. Eles se encontraram com a profetisa Ana, uma mulher, a Maria guardava tudo em seu coração, foram cumprir a lei, apresentar Jesus, depois de todo o nascimento, apresentar Jesus ao templo, se encontram nesse processo com Simeão e a profetisa Ana, para que, e eles dois, muito interessante isso, eles dois mostram a confirmação daquilo que eles já estavam vivendo. Simeão e Ana, quando veem Jesus, a resposta que eles dão é
confirmando tudo que eles estavam vivendo, da experiência com o anjo, da experiência do sonho. Simeão, ele compõe o Benedictus, que é um outro canto de louvor a Deus, porque ele viu o Filho de Deus. E aí segue a vida dos dois, eles cumprem a lei, oferecem o sacrifício de um pobre. Maria vê a confirmação do seu futuro de dor, porque nessa mesma passagem ainda diz, Simeão olhando para Maria, diz que a espada de dor transpassará o seu coração. E Isaías fala tanto do servo sofredor. Maria conhecia certamente Isaías. E com certeza ela se lembrou de Isaías nesse momento em que Simeão diz para ela que uma espada de dor transpassará a sua alma, porque ela sabia que ela também passaria pelo sofrimento. Porque o Filho de Deus, ele precisaria sofrer. E toda mãe, ao ver seu filho sofrer, também sofre. Ela tinha tudo guardado em seu coração. A fé de Maria levou ela até os pés da cruz. Todos os outros apóstolos, eles se dispersaram no momento da crucificação. Maria estava lá aos pés da cruz, ao lado do discípulo. E esse discípulo somos nós, que tanto amava o Senhor. E aí nesse episódio aos pés da cruz, Maria, ela recebe o discípulo como seu filho, e o discípulo recebe Maria como sua mãe. É muito engraçado porque não tem o nome do discípulo, é atribuído a João, mas o fato de não ter o nome do discípulo também fala para nós que nós somos esse discípulo. Eu e você, quem me vê, é esse discípulo que precisa estar ali aos pés do Senhor, porque esse é o papel do discípulo, é estar aos pés do mestre, ouvindo, ficando-lhe íntimo. Só que o discípulo de Cristo tem por Maria, tem Maria como mãe, porque isso nos foi dado ao pé da cruz. E Maria recebe essa maternidade dos discípulos porque o dragão, ele está em combate, o demônio, lá de Gênesis, ele está em combate com a descendência da mulher. E ela também sabia disso. Ela sabia que ela estava se tornando cada vez mais essa mulher do Gênesis ao Apocalipse, como diz o padre Jonas. Mãe de uma multidão de pessoas. Mãe da igreja. A fé de Maria leva ela ao cenáculo. Ela não arredou o pé. Leva ela ao cenáculo, no nascimento da igreja. Ela que é a mãe da igreja, estava na fundação da igreja. Leva a essa experiência do Gênesis ao Apocalipse, como foi dito, porque lá em Gênesis fala que haveria então uma luta contra a mulher e a serpente. Ela lhe feriria a cabeça, a serpente lhe feriria o calcanhar, e haveria inimizade entre a mulher e a serpente, e a descendência da mulher e a serpente. Veja que o termo mulher, ele não é jogado à toa. Esse termo de Gênesis 3:15, da descendência da mulher, se repete nas bodas de Caná. Mulher, o que temos nós com isso? Esse mulher é aquele mesmo termo mulher. O que temos nós com isso? Ainda não é chegada a hora. A mulher aos pés da cruz. O termo mulher estava lá aos pés da cruz também. Em Apocalipse, aquele sinal, Apocalipse 12, aquele sinal extraordinário, é a mesma mulher do Gênesis, é a mesma mulher mãe de Jesus, das bodas de Caná, e é o mesmo termo mulher em Apocalipse, onde haveria aquele combate entre o dragão e a mulher, que queria comer o filho que logo nascesse. Ele não conseguiu comer o filho, e a mulher foi valida também nesse combate e venceu. Ela é a mesma mulher e ela é a mesma mãe, nossa mãe. Veja que tamanho que é Nossa Senhora a partir do seu sim, a partir do que ela é. Mas o que serve para nós tudo isso?
só para a gente fazer uma experiência bonita da palavra de Deus, de verificar a sua coerência, de ver a sua profundidade. Não é arqueologia bíblica que a gente está fazendo. É a palavra de Deus falando conosco. Tudo isso, eu tenho certeza que falou ao seu coração de alguma forma, de algum jeito. Mas e o que a gente tem que fazer? Porque eu também quero isso. Eu quero ser íntimo da palavra de Deus. Eu quero ter essa fé. O tempo que nós estamos vivendo, cada dia mais desesperado, cada dia mais difícil, cada dia mais sofrido. O que a gente tem que fazer? Porque o que a gente mais precisa agora é fé. Nós precisamos de fé. E meditando sobre a fé de Maria, que enorme fé. Nós precisamos ter uma fé dessa. E o que nós precisamos fazer? Temos que olhar para a Virgem Maria mais uma vez. Verificar tudo que já foi dito agora, nesses últimos minutos. O que nós precisamos para ter fé? Precisamos conhecer a Sagrada Escritura. Não era assim Maria? Que ela guardava tudo em seu coração? Meditava, estava lá debruçada sobre as Sagradas Escrituras e guardando tudo no seu coração. Estar em contato com as Sagradas Escrituras é estar em contato com o próprio Cristo. As Sagradas Escrituras é Cristo. Cuide da sua Bíblia, não deixe ela jogada nos cantos, não deixe colocada nos armários. É Jesus. Aqui ela comporta na sua letra, no seu ensinamento, uma experiência com o Espírito Santo. Conhecer a palavra de Deus, que tanto o Padre Jonas já falou para nós, é crescer em nós a fé. Nós temos que ter um contato diário com a palavra de Deus, mesmo que a gente não entenda nada. Eu lembro de um irmão de comunidade, alguns anos atrás. Ele tinha toda uma expressão de música, cantava bastante e já rezava também bastante com o povo. E eu sempre trabalhei na parte de televisão da Canção Nova, no momento, só por agora aqui. Por agora, e a gente foi mudado e estamos numa função de formação, mas eu acompanhava todos esses trabalhos ali de evangelização. E aí esse irmão de comunidade, ele começou a apresentar o programa Bíblia no meu dia a dia. E como que ele mudou no seu modo de rezar depois que ele começou a apresentar esse programa. Por quê? Porque a palavra de Deus comporta isso. A palavra de Deus comporta esse crescimento da fé. Então, a partir daquilo que nós vimos até agora, a respeito de Maria, a mulher que acreditou, o que nós precisamos fazer para ter fé? Para dar as respostas que Maria deu, dar as respostas que Abraão deu. Conhecer a palavra de Deus. Tenha contato diário com a palavra de Deus. Usando também ainda aquilo que José meditava. Como que Maria pode ter feito isso? Mas ela não é disso. Estava confuso. Por quê? Porque ele conhecia a mulher que era Maria. Sabia que Nossa Senhora era mulher virtuosa. Então o que nós precisamos fazer? Ser pessoas que estão em busca da virtude. Nós precisamos vencer o pecado em nós, irmãos, com a ajuda de Deus. Lembra-se do PHN? Pois é, por hoje não vou mais pecar. Mas o que eu preciso fazer para não pecar? A gente precisa se debruçar, correr atrás, ler, se debruçar sobre as Sagradas Escrituras, conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer as virtudes morais, saber o que nós precisamos fazer para vencer o pecado. As paixões, o pecado, eles ficam enraizados em nós. E para vencer o vício, para vencer as paixões, nós precisamos usar o remédio contra... É assim que o médico faz. Ele pega a doença, tem um relatório, faz o diagnóstico, a doença é essa. Então o que eu tenho que fazer? Tem que dar o remédio para aquela doença. Não vai adiantar ele dar um remédio diferente. Então, para vencer o vício, é preciso virtude. O remédio para vencer o vício, para vencer o pecado, é a virtude. Se debruçar sobre as virtudes. Conhecer as virtudes teologais. Conhecer a virtude da temperança. Todas as virtudes que estão lá. Todas essas virtudes que estão em Nossa Senhora. Fortaleza, prudência. Justiça. Precisamos ser pessoas virtuosas. Precisamos dar o passo de mudar de vida, de largar o pecado. Por hoje não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso para vencer tal pecado. Temos que correr atrás, irmãos.
O mundo de hoje ele tem coisa demais, tem muita informação e a gente às vezes perde um tempão e um monte de informações que não nos levam a uma conversão de vida. Então precisamos ser pessoas que buscam a mudança de vida assim como Nossa Senhora. Então veja, já há 2 elementos. Existe o elemento da decisão e o elemento da oração. Conhecer a palavra de Deus é oração. É se dedicar à oração. Guardar todas as coisas no coração. Precisamos ser como Nossa Senhora. Na oração, na luta contra o pecado. Fazer essa experiência de guardar as obras de Deus. Porque aí, irmãos, a nossa fé vai aumentar. A nossa fé vai aumentar. Nós poderemos talvez um dia compreender um pouco mais do que é ser uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, do que é uma resposta de fé. Peço que você feche os seus olhos agora e faça uma oração muito simples e que essa oração nunca mais abandone os teus lábios. Nunca mais. Que ela seja repetida todos os dias. Que seja repetida várias vezes por dia. Nós precisamos tanto. Senhor, aumenta a minha fé. Fale para você. Fala com o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. O primeiro fruto do aumento da fé, para dizer a mesma coisa com outras palavras. Senhor, batiza-me no Espírito Santo. Batiza-me no Espírito Santo. A primeira ação do Espírito Santo no nosso coração é o aumento da fé. Deus nunca rejeitará esse pedido. Nunca. Mesmo ao maior dos pecadores. Se no momento que nós estivermos, que você estiver talvez, ou você que me ouve pela primeira vez, está às vezes imbricado, metido no pecado, fala: Senhor, aumenta a minha fé, batiza-me no Teu Espírito Santo, batiza-me com o Teu Espírito Santo. Porque esse é o caminho para a conversão, é o aumento da fé. É essa fé que nos vai mover a oração, é essa fé que nos vai mover a decisão de não pecar mais. Então aumenta, Senhor, a minha fé. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da ajuda da Tua graça, porque sozinho eu não consigo. Eu posso até correr atrás, eu posso até ler, eu posso até buscar, mas eu continuo precisando do Senhor. O pecado é forte demais e às vezes eu não consigo superá-lo, mas eu preciso da Tua ajuda. Por isso eu preciso da Tua ajuda. Eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance, Senhor. Eu vou procurar conhecer, eu vou ler as Sagradas Escrituras, eu vou ler sobre as virtudes, eu vou buscar mudar de vida, dar uma resposta diferente, uma resposta cristã, mas eu preciso da Tua ajuda porque eu sou fraco. Eu não conseguirei sustentar isso, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Por isso, vem, Espírito Santo, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus.